Oi, eu sou a Paloma e mesmo derretendo no calor, eu vim conversar com vocês neste vídeo sobre o mundinho Angie Thomas. Eu quero deixar bem claro aqui o meu descontentamento em gravar um vídeo neste calor, porque é simplesmente impossível, gente, impossível não suar. O ventilador tá ligado e eu espero que dê certo, espero que até o final eu consiga ficar plena em frente às câmeras, mas eu estou aqui pra falar sobre o mundinho Angie Thomas, que é uma autora de histórias jovem adulto, e eu quero comentar um pouquinho sobre os 3 livros dela que eu li recentemente, mais ou menos recentemente, e que eu amo de paixão e vocês precisam ler também. Angie Thomas, como eu falei pra vocês, é uma autora de histórias jovem adulto. Ela começou a fazer um sucesso aí em 2020, não tanto quanto ela deveria, mas ela acabou sendo conhecida por conta de um dos livros, porque ele foi adaptado para o cinema. Ela lançou um 3º livro que chegou recentemente aqui no Brasil e eu já li, então por isso é que eu vim conversar aqui com vocês. É uma autora que eu admiro muito, uma autora que eu sempre recomendo para as pessoas e eu acho que ela merecia um vídeo específico aqui no canal, né, falando sobre ela e sobre as suas histórias. Eu vou começar então com o primeiro livro dela que foi lançado aqui no Brasil, que é O Ódio que Você Semeia. Eu acredito que esse seja o livro mais conhecido da autora aqui, até porque ele já tem uma adaptação, tem um filme sobre esse livro que eu ainda não assisti, admito, mas é porque esse livro me fez sofrer muito e eu não tô muito preparada pra assistir o filme ainda, sabe? Mas um dia vai. Mas eu vou falar mais especificamente sobre esse livro aqui. O Ódio que Você Semeia vai contar a história da Star. É uma garota, né, adolescente, tá tentando levar a vida da melhor maneira possível, até que um dia a Star decide se divertir com o Khalil, que é o seu amigo de infância, o seu melhor amigo. Eles se conhecem desde bebês, só que voltando dessa festa, eles são parados por um policial, só que eles acabam sofrendo um episódio de brutalidade extrema desse policial e o Khalil, o melhor amigo da Star, é assassinado por esse policial. E a Star presencia tudo isso e a vida dela vira de cabeça pra baixo, e ela meio que carrega todos os problemas no ombro agora, porque ela tem que lidar com a morte do melhor amigo, com a brutalidade policial, e ela tem que enfrentar coisas que até o momento ela não queria enfrentar ou que ela não exatamente tinha que enfrentar. E esse livro pra mim foi muito incrível. Eu lembro que eu li numa maratona de 24 horas da Tami, do Resenha dos Sonhos. Eu peguei apenas esse livro pra ler e eu não conseguia parar de ler esse livro, sério. A escrita da Angie Thomas é uma das escritas mais fluidas que eu vejo atualmente dentre os autores de Young Adult. Com certeza ela deveria ser mais lida. Como vocês podem ver apenas pela sinopse, esse livro já aborda muitas questões que os adolescentes negros têm que enfrentar. E esse livro foi lançado numa época em que estavam acontecendo muitos episódios de brutalidade policial e infelizmente eles ainda acontecem, nós ainda vemos nas mídias coisas horríveis acontecendo com jovens negros que não tem motivo pra acontecer, que não tem justificativa pra acontecer. Só que eu acho que o diferencial desse livro é que a Angie vai abordar o lado da Star, a pessoa que ficou, sabe? Ela vai abordar todas as dificuldades que a Star agora tem que enfrentar após perder o seu amigo para a brutalidade policial. Não só a Star, como a família inteira dela. A autora também aborda os protestos que acontecem, como aqueles protestos reais que aconteceram, né, após vários episódios de brutalidade policial. E esse livro pra mim é assim, tudo que uma pessoa deveria saber, tudo que um aliado do movimento negro precisa saber. É uma experiência, por exemplo, que eu nunca vou passar e uma experiência que eu não desejo pra ninguém, porque é uma coisa horrível de se viver, mas ao mesmo tempo é um livro que abre muito os nossos olhos pra situações específicas, como a gente pode ajudar ou como a gente pode lidar com essas situações. No caso, é a Star tentando lidar com tudo isso, com a perda do melhor amigo, com as mudanças na escola, com as mudanças na vida dela, com as pessoas que ela se relaciona. Ela começa a enxergar o racismo de forma muito mais presente na vida dela e ao mesmo tempo é uma história que fala sobre amor, é uma história que fala sobre família, sobre persistência, sobre justiça. Então pra mim esse é um dos melhores livros Young Adult que tem no mercado hoje e eu super recomendo pra vocês O Ódio que Você Semeia. Eu comecei a ler O Ódio que Você Semeia por indicação da minha amiga Evelyn, pela leve pressão que ela fez pra eu ler esses livros. Depois dele, eu não queria mais parar de ler Angie Thomas, então eu peguei o 2º livro da autora que foi publicado aqui no Brasil, que é o Na Hora da Virada. Esse livro, então, vai contar sobre a Bri, é uma garota de 16 anos que tem o sonho de se tornar uma rapper. Ela escreve as próprias letras, ela faz o rap, ela lida com a melodia e o sonho dela é ser uma artista reconhecida no mundo rapper. Se eu falar algum termo errado, alguma coisa errada, eu peço desculpas pra vocês, mas esse livro, além dele abordar a busca da Bri pra alcançar os sonhos dela, né, pra ser uma artista, ele também fala
fala muito sobre as dificuldades físicas que muitos jovens negros têm, e uma das grandes questões desse livro é o fato de que a Bri tem muita dificuldade na casa dela, e esses problemas familiares, esses problemas de casa acabam influenciando em todas as outras áreas da vida dela, porque ela não tem um suporte, ela não tem uma estrutura, sabe, pra realmente buscar os seus sonhos. Fala sobre tentar alcançar os seus sonhos, mesmo que o mundo não queira que você alcance esses sonhos, mesmo que o mundo lute contra você em todos os momentos. E eu lembro que esse livro mexeu muito comigo, porque a Bri é uma das protagonistas mais destemidas que eu conheço, e eu acho que isso é uma característica da Angie Thomas. A Star do primeiro livro também é uma garota que enfrenta muitas coisas que ela não necessariamente deveria enfrentar, porque ela é apenas uma garota de 16 anos, não é como se ela tivesse que ter certas responsabilidades que ela tem. Da mesma forma, a Bri, elas acabam se tornando adultas muito fácil, porque elas têm que lidar com coisas que nenhum adolescente deveria lidar, sabe? E a própria Angie Thomas, a autora, já foi uma rapper, ela ainda faz algumas letras, né? Ela ainda cria algumas letras e melodias e músicas, etc. E ela escreve letras como se fosse a Bri escrevendo, então a gente vê alguns dos raps da Bri, e eu acho incrível, gente, sério. Eu lembro de ler esse livro, eu lembro de ler essas músicas e ficar arrepiada, porque são letras fortíssimas. E eu lembro que esse livro mexeu muito comigo, assim como O Ódio que Você Semeia, porque foi uma forma sutil e ao mesmo tempo muito clara de falar sobre dificuldades que muitos jovens passam. E por que é que eu falo que existe um mundinho Angie Thomas, né? Porque na hora da virada se passa um ano após os acontecimentos de O Ódio que Você Semeia. Não necessariamente você precisa ler um para depois ler o outro, mas é muito interessante que você faça isso, que você leia na ordem, porque a Star e todo o acontecimento do Khalil são citados na hora da virada como algo que mudou o bairro deles, né? Como algo que teve uma grande mudança e teve uma grande influência em outras pessoas, inclusive a Bri. Eu acho que ela acaba se inspirando um pouco na Star, no fato dela ter lutado por aquilo que ela acredita, e ela acaba também colocando isso na própria história, né? Como uma inspiração da vida real. Então eu super recomendo também pra vocês na hora da virada. Depois desses dois livros, eu estava esperando pacientemente o próximo livro desse mundinho, porque eu simplesmente amo tanto essas personagens que eu não consigo me desgrudar deles. Até que eu fui agraciada com o terceiro livro desse mundinho, que é Uma Rosa no Concreto. Esse é o livro mais recente que foi publicado aqui no Brasil. Eu não falei, mas os 3 livros são publicados pela Galera Record aqui no Brasil. Esse livro vai contar sobre o Maverick. O Maverick é o pai da Star. Lembra O Ódio que Você Semeia, que tinha a Star? Então, nesse livro nós vemos uma influência muito grande do pai da Star na história, porque ele aconselha a filha, ele é aquele paizão, sabe? E o Maverick, na verdade, tinha um passado que é citado em O Ódio que Você Semeia. Você fica curioso pra saber exatamente o que aconteceu, porque é um passado bem conturbado, só que a diferença é que esse livro aqui não é na mesma época de O Ódio que Você Semeia. Esse livro vai contar a história do Maverick quando ele mesmo tinha 17 anos, então é como se fosse um spin-off de O Ódio que Você Semeia. E basicamente nesse livro nós vamos acompanhar a vida do Maverick quando ele tinha 17 anos, como eu acabei de falar pra vocês, só que nós vamos ver muito da vida dele dentro da gangue que o pai dele fazia parte. O pai dele tá preso porque coisas da gangue aconteceram e o pai dele foi preso, e ele acaba meio que entrando na gangue também do pai pra ser protegido, pra fazer uns serviços pra gangue, etc. Só que tudo na vida do Maverick muda quando ele descobre que ele é pai de um bebê de 3 meses. E não só isso, como outras coisas vão acontecer na vida dele que vão virar a vida dele de cabeça pra baixo. E assim como em O Ódio que Você Semeia, a autora aborda a brutalidade policial, como na hora da virada ela aborda as dificuldades físicas e a busca pelo sonho de uma garota negra, nesse livro nós vamos ter um pouco da quebra do estereótipo do homem negro. Eu não sou a melhor pessoa pra falar tudo isso porque eu sou uma mulher branca, então eu recomendo muito que vocês procurem conteúdos de pessoas pretas falando sobre isso, porque tem muita gente maravilhosa falando sobre isso, ok? Mas existe um estereótipo no nosso mundo que é o estereótipo do homem negro, e é muito difícil você quebrar esse padrão, e muitos jovens homens negros crescem com esse estereótipo meio que pairando sobre eles. Existe uma pressão muito grande pra eles serem um certo tipo de homem, e eles não têm muita liberdade pra serem quem eles realmente são. E esse estereótipo é abordado em Uma Rosa no Concreto, porque o Maverick tem 17 anos e ele acaba engravidando uma menina, então isso é esperado que ele faça, sabe? É como se esse estereótipo forçasse os jovens negros a não ter perspectivas de futuro, porque o que é esperado deles é ser
serem pais adolescentes e entrar numa gangue e serem violentos. Então esse estereótipo é muito quebrado porque o Maverick começa a perceber que pra ele ser um bom pai, pra ele ser um pai presente pro seu filho, ele na verdade precisa mudar. E ele fica a todo momento tentando quebrar esse estereótipo porque muitas coisas são esperadas dele, mas ele quer ser uma pessoa diferente, só que o mundo também não ajuda que ele seja uma pessoa diferente, sabe? É um livro que é complexo e ao mesmo tempo é simples, e todos eles eu acho que são assim. São livros que abordam assuntos muito específicos de uma forma muito sutil, com uma escrita muito fluida, com partes engraçadas, com muita família, partes divertidas e partes tristes e muito sofrimento. São livros que são uma montanha-russa de emoções, mas que no fim você para, pensa e você vê que são ótimos livros nas suas mãos. Você vê que são livros maravilhosos que falam sobre assuntos muito atuais, falam sobre assuntos muito presentes na vida de muitas pessoas, e eles simplesmente estão aqui disponíveis pra gente ler e a gente não dá a atenção necessária pra eles. Esse é o Mundinho Andy Thomas. Eu queria muito recomendar esses livros pra vocês. O Ódio que Você Semeia, Na Hora da Virada e Uma Rosa no Concreto. Se eu fosse vocês, eu lia exatamente nessa ordem, porque as coisas vão fazer sentido, acontecimentos vão aparecer em um livro, depois vão aparecer no outro livro, e vocês vão ver meio que uma linha do tempo das coisas. Eu espero muito que a Andy continue investindo nesse mundo dela, porque eu sou muito apegada com essas personagens. Todos os livros são 5 estrelas, eu acho que eu não falei, mas eles são. Sempre penso neles, sabe? Eu acho que são livros que deveriam ter muito mais reconhecimento, as pessoas deveriam indicar muito mais, e vocês não vão se arrepender se vocês lerem os livros do Mundinho Andy Thomas. E eu estou suando horrores, mas eu queria finalizar esse vídeo falando algumas coisas importantes. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o movimento negro, para falar sobre as dificuldades da vida de uma pessoa negra, porque eu não sou uma pessoa negra. Eu sou uma mulher branca falando sobre isso. Então a minha primeira recomendação é que vocês procurem opiniões de pessoas pretas, porque como eu falei pra vocês, existem muitas pessoas pretas falando sobre livros na internet, falando não só de racismo, não só de dificuldades, mas de livros fofos, de livros de romance. Tem livro pra todo mundo. Todos os gêneros estão sendo abordados por essas pessoas, pessoas maravilhosas que sabem o que estão falando e que fazem um trabalho de qualidade. A questão é que esses livros falam de assuntos que eu não vivo, falam de situações que eu nunca vou passar, então eu espero que vocês procurem, além desse vídeo, outras opiniões que falem sobre esses livros, tá? Pra vocês terem uma ideia real de como é que as coisas acontecem. A segunda consideração é que, mesmo que não seja o meu lugar de fala, dentro do meu canal, esse é o meu lugar de fala. É sentar aqui e indicar pra vocês livros diversos, livros que não exatamente me representam fisicamente, não exatamente representam a minha vida, mas que representam vidas de pessoas diversas que todos temos que ter contato. Então eu espero muito que vocês leiam esses livros. Comenta aí se você já leu, se você ama que nem eu. Comenta se você vai ler. Vamos hypar esses livros aqui, sabe? Porque eu acho que eles falam de assuntos tão relevantes, de uma forma tão incrível, que vocês não podem não ler esses livros. É inaceitável que vocês não conheçam essa história, que vocês não leiam esses livros. E eu acho que é isso, gente, que eu tenho que falar pra vocês nesse vídeo. Eu queria ficar muito mais tempo falando sobre esses livros, porque eles são tão incríveis e eles são tão maravilhosos, e eu lembro deles com tanto carinho que, assim, eu teria papo pra conversar muito tempo com vocês. Mas eu acho que essa foi uma boa introdução, caso você não conheça os livros, ou uma boa influência, caso você queira ler os livros, mas esteja na dúvida. Então, por favor, entrem nesse mundinho Andy Thomas e vamos ser felizes juntos. Eu vou parar de falar porque eu simplesmente não aguento mais de calor, mas a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!